Ora, boa tarde. Vamos abrir em Filipenses 4,15. Faz favor. Paulo, escreve uma carta aos Filipenses e nessa carta agarra e expressa o que vai no coração dele para com eles. Nesta carta ele diz, Filipenses 4,15: E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Porque também de uma e outra vez me mandaste também necessário a Tessalónica. Não que eu procure dádivas, mas procuro fruto que abunde para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho em abundância, cheio estou, depois do que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Tudo o que o homem semear, isso vai colher. A garantia aqui é dada por Paulo. Quando Paulo escreve, só vocês deram dádivas. Nenhuma outra igreja comunicou comigo em relação a trazer-me dádivas. E vocês não param de dar, não param de trazer até mim. Não param de me abençoar. E por causa disto, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Tudo o que o homem semear, isso vai colher. Tudo. E Paulo confirma nisto através desta carta. Portanto, vamos semear em nome de Jesus. Obrigado, Pai, em Tu nome de Jesus. fizeste obrigado por tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço. Meu Senhor, grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço. Meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Senhor, eu te agradeço, Pai. Tudo o que tens trazido até nós, as bênçãos, tudo, Senhor. E te agradecemos o privilégio de poder semear no teu reino e confiar em ti. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, se faz favor. Vamos abrir em Êxodo 15:5. Êxodo 15:5. Estamos na altura da Páscoa e vamos falar sobre a Páscoa. Vamos falar sobre a primeira Páscoa que Deus instituiu e vamos ver que tem toda a lógica Jesus ter sido crucificado na Páscoa. Tem toda a lógica isso acontecer
porque há uma razão, e é essa razão que eu vos quero expor. Às vezes não entendemos, mas Deus faz tudo com um propósito. Às vezes não entendemos porquê, até pelas circunstâncias às vezes que não são boas. Não percebemos porque é que estamos a passar o que estamos a passar. Mas tem a ver, muitas das vezes, com Deus o que está a fazer connosco. Eu acho que cada um deve-se olhar a si mesmo ao espelho. Ao espelho espiritual, ao espelho da palavra de Deus, lendo e ver se alguma coisa nele está certo ou está errado. E se alguma coisa está errado, por favor, busca Deus, para que Deus o ajude a mudar. Eu quero-vos mostrar como é que Deus instituiu a Páscoa. Eu quero-vos falar sobre um homem que é Moisés. Vou-vos contar um pouco do que é que aconteceu com Moisés. Durante 400 anos o povo foi subjugado, feito escravo no Egito. O povo de Deus, israelitas. E agora o clamor do povo foi ouvido perante Deus e Deus permitiu que através de um deles, nascimento de um deles, viesse Moisés. Com a vinda de Moisés, o que é que aconteceu? Tentaram-no matar logo em criança, em bebé, mas ele foi salvo. E ele teve 40 anos a aprender no Egito, mas depois viu a escravidão que havia, revoltou-se, fez uma asneira e por isso teve que fugir. E teve mais 40 anos fora e aos 80 anos de idade, Deus o chamou para fazer uma obra. Libertar o povo do Egito. E é aqui que começa toda a nossa história. Ele foi falar com o faraó dizendo, deixa-me o povo ir adorar no deserto. E ele dizia que não. E vieram pragas após pragas após pragas e ele continuava a dizer que sim e depois dizia que não. A praga era levantada e ele dizia que não. A praga, quando a praga estava a conduzir, ele dizia que sim. Depois a praga era levantada e ele dizia que não. E isto aconteceu até chegar a esta altura em que Deus deu a ordenança que se fizesse a Páscoa. Eu acho impressionante em tudo que Deus mostra, em tudo que Deus quer que nós façamos, Ele dá ordens específicas. Por exemplo, depois que o povo saiu do Egito, Deus deu ordens específicas como construir o templo ou a tenda da congregação, onde estaria a arca do concerto, tudo, medidas, o que é que deveria estar, como deveria ser e tudo mais. Inclusive, a todos que foram escolhidos para trabalhar na tenda da congregação, Deus os encheu com discernimento e sabedoria para poderem fazer. Aqui Deus também dá ordens específicas de como fazer a Páscoa. Então fala que tem que ter um cordeiro ou um cabrito. E diz aqui no versículo 5, Êxodo 12, 5, o cordeiro ou cabrito será sem mácula, sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, pães asmos com ervas amargosas o comerão. É impressionante que Deus diz, mas diz o que fazer quando o animal fosse morto, o que fazer com o sangue. Esse sangue devia de ser posto nas ombreiras da porta e na trave por cima da porta. Ao fazer isso,
E ao ter isso, existia um propósito de Deus. Quer dizer que estes que estavam dentro dessa casa tinham obedecido ao mandamento de Deus. Aquela casa que não fizesse isto iria sofrer o mesmo que os egípcios iam sofrer. Não se esqueçam, até agora houve 9 pragas. Esta é a 10ª praga. A praga que mais vai doer no Egito. Todas as outras, os sapos que invadiram, os gafanhotos que destruíram as culturas, a água a transformar-se em sangue, tudo o resto, foram pragas que realmente prejudicaram. Mas esta é que vai doer mais. E Deus quer proteger o seu povo. E para poder proteger, eles tinham que fazer o que Deus lhes tinha dito para fazer. Aqueles que desobedecessem sofreriam o mesmo que os egípcios iriam sofrer. O animal tinha de ser morto, o seu sangue tinha que ser pintado nas ombreiras ao lado da porta e por cima da porta. Esse sangue era um sinal. E agora vamos um pouco mais à frente e vamos ver porquê esse sinal. Versículo 11. Êxodo 12, 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso queijado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. O que é que quer dizer Páscoa? Passagem. Passagem. Quer dizer uma passagem. Versículo 12. Eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga de mortandade. Eu ferirei a terra do Egito. E deste dia vos será por memória, e celebrareis por festa ao Senhor nas vossas gerações e o celebrareis como estatuto perpétuo. O que é que Deus estava a dizer? Quando eu chegar à casa e olhar para a porta dessa casa e vir que está lá sangue pintado, eu nessa casa não vou tocar em todos que estão lá dentro. Mas a casa que não estiver, eu entrarei nessa casa e matarei o primogênito de todos. O primeiro filho nascido morrerá. O primeiro filho nascido de ovelhas morrerá. O primeiro bezerro nascido de ovelha, de gado, vacas, morrerá. Todo o primogênito, quer de animais, pouco importa que animal for, quer de homens, morrerá. E assim como Deus disse, assim como Deus fez, e assim como Deus aconteceu. O sangue protegeu os israelitas, mas os outros que não eram israelitas não cumpriram a ordem de Deus. Os seus filhos morreram. Nós podemos pensar, mas isso é muito duro. Você não está a perceber. O que você não está a perceber é que no planeta existem 2 famílias. A família de Deus e a família do diabo. Cada ser humano está numa delas. Você tem que decidir de qual pertence. Nós estamos em 17 de abril de 2022. Atualmente está a acontecer uma guerra num país perto da Europa, quer dizer, na Europa mesmo.
Uma guerra que grande parte do planeta não concorda nem aceita. E eu tenho orado e creio que Deus vai fazer mudar todas as coisas. Em nome de Jesus. A primeira vez que eu orei sobre essa terra que estava a ser atacada, injustamente atacada, Deus me disse: eu guardarei aqueles que são meus. Às vezes não entendemos e parece-nos duro. Você não percebe uma coisa. Existe uma decisão a tomar neste planeta. E essa decisão é estar com Deus ou não ter Deus na vida. Se você tem Deus, você tem a proteção dele, garantidamente. Se você não tem Deus, tem que sofrer o que este planeta decide para si. Ou antes, aquilo que o diabo decide para a sua vida. E você diz: mas isso não é justo. Justo? Você acha que é Deus que está a matar pessoas? Você acha que cada vez que aparece um serial killer, aquele que mata pessoas indiscriminadamente, você acha que Deus está nele? Cada vez que essas pessoas são internadas, colocadas em prisão, elas são imediatamente internadas, porque eles sabem e veem que ele não está bem. Ele é influenciado por diabo para fazer o que está a fazer. E grande influência. Então eu quero que você entenda que Deus quer ajudar, mas aqueles que não querem ser ajudados, Deus nada pode fazer, porque estão a rejeitar a ajuda. Vejam que é impressionante que Deus diz, deixa-me. Ele diz que se houver estrangeiro dentro da casa, esse estrangeiro não pode comer da Páscoa. Não pode comer do carneiro. Mas se esse estrangeiro quiser comer da Páscoa, quiser ser participante das coisas de Deus, ele deve ser circuncidado. E então pode comer a Páscoa. Ele se tornará um israelita. Existe uma diferença, mesmo atualmente neste planeta, aqueles que são de Deus e os que não são. E você tem que perceber. E você dizia: mas coitado daquela pessoa, nunca fez mal a ninguém. Ele tem Deus na sua vida? Não. O que é que você quer? Você pode orar por essa pessoa e abençoá-la. Faça isso. Ore por ela. Mas perceba uma coisa. Deus lhe vai dar um tempo para ele decidir aceitar Jesus ou não aceitar. Eu quero que você entenda uma coisa. Vai chegar a uma altura neste planeta em que a decisão vai ter que ser tomada. Ela está a ser tomada todos os dias, em aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador ou não. Mas entenda uma coisa. Vai chegar a uma altura em que Deus vai tirar aqueles que são seus do planeta e aqueles que ficarem no planeta ainda lhes vai ser dado mais uma oportunidade de se arrependerem e aceitarem Jesus. Aqueles que continuarem a aceitar Jesus, a não aceitar Jesus, morrerão. Mas não só morrerão neste planeta. Morrerão no inferno para toda a eternidade. E você dizer: é injusto? Não. Você não sabe o que é injustiça. Eu vou dizer o que é injustiça. Deus preparou um planeta, colocou o melhor lugar do planeta, e aqueles que lá pôs ficaram contra Deus, desobedecendo a Deus. Adão e Eva. Depois disso, mesmo assim, logo a seguir, os seus filhos, um filho mata o outro.
E a partir daí, toda a geração a seguir, é uma geração má e perversa. De tal forma que Deus escolhe um homem, Noé, porque esse homem viu que havia algo diferente. E então toda a humanidade daquela altura foi morta pelo dilúvio. O que é que aconteceu depois? Depois toda a terra foi povoada. Isso quer dizer que fizeram as coisas bem? Não, não fizeram. Há 2020 anos atrás, Jesus nasceu. E quando Jesus nasceu, ele veio ao mundo com um único objetivo: dar a vida por todos os que estavam no planeta e todos aqueles que iriam nascer no planeta. Você diz que é injusto? Será que não é mais injusto Jesus, que não ter culpa nenhuma, ser crucificado em seu lugar, em meu lugar? A Páscoa foi criada por Deus. Foi criada por Deus na altura do Êxodo, na altura em que Moisés era o líder. Para que as pessoas guardassem isso como estatuto perpétuo, para que se lembrassem que eles foram libertos pelo sangue do animal. Agora, Jesus veio à Terra, o Cordeiro de Deus. Ele que dá a vida por nós. Esse que morreu por nós. Agora, o seu sangue é sinal dos nossos corações. E quando Deus olha para cada um de nós e vê que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o seu sangue corre em nós. Agora não é nada mais físico, mas é espiritual. Porque a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, há um novo nascimento. Algo muda dentro do nosso espírito. Não muda na nossa alma, não muda das nossas atitudes ao começo, mas muda do nosso espírito. E isso vai-se começar a refletir lá para fora aquilo que nós somos. Vai-se começar a notar diferenças em nós, porque aceitamos Jesus no nosso. Tornando-nos mais dóceis, mais fortes, muito mais fortes. Eu quero que você entenda que não foi por acaso que Jesus morreu na Páscoa. Calhou. Não, não calhou. Com Deus não existe calhar. Existe porque no passado os israelitas foram libertos pelo sangue de um cordeiro ou de um carneiro. Agora, aqueles que aceitassem Jesus eram libertos pelo sangue do Filho de Deus. Por isso nós celebramos a Páscoa. Nós que somos cristãos agora celebramos a Páscoa. Eu quero-vos... Vamos a 1 de Coríntios 5:7. 1 de Coríntios 5:7. Novo Testamento. Primeira de Coríntios 5:7. E diz aqui: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Você sabe que, apesar de aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, você pensa, pronto, eu já aceitei, pronto, está tudo bem. Entenda uma coisa. A partir daí começa uma transformação, que começa do interior para o exterior.
Sua forma de agir, sua forma de pensar começa a ser mudada. Suas palavras devem começar a notar-se diferença. Caso isso não esteja a acontecer, alguma coisa dentro de si impede que isso aconteça. E você tem que reconhecer que está errado se você decidir isso. E reconhecendo que está errado, tem que pedir ajuda a Deus que mude isso. Isto é o que a palavra de Deus aqui é. Alimpai-vos do fermento velho. Ah, não, eu sempre fui assim e agora não vou mudar. Não. É que se você não muda, há consequências. E as consequências vão ser na sua vida e na vida daqueles que são seus. Porque Deus diz que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. E você diz, mas os meus filhos não têm culpa de nada. Então você mude por causa dos seus filhos. Já que não quer mudar por causa de si, mude por causa dos seus filhos. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Jesus foi sacrificado por nós. E não existe maior amor que este, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por nós, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E você diz-me, isso não é justo. Alguém deu a vida por nós e você ainda se queixa. Para os outros não é justo? Que sabe cada um de nós o que é justiça? Você sabe o que é justiça? É preciso ter muito cuidado em tudo o que nós vemos pelos meios de comunicação social. Quer seja pela internet, quer seja pela televisão, cuidado, porque eles podem ser manobrados e você pode estar a receber informação errada. Nós vimos isso acontecer em alguns países que não estão a receber a informação completa. Estão a ser manobrados. Será que nós estamos a receber a informação verdadeira e completa? Vou ser sincero, eu não sei. Eu só sei o que Deus me mostra. E eu quero continuar assim. Há coisas que para mim é muito difícil de... Porque senão faço levantar o fermento velho que eu não quero levantar. Porque cada um de nós teve uma vivência. Cada um de nós passou por algumas coisas. E agora estamos em Cristo. Este velho fermento que nós éramos tem que sair de nós. E se nós deixarmos continuar a ser influenciados pelo velho fermento, vamos ser influenciados negativamente, respondendo, agindo de forma negativa. A Bíblia diz: não sejais participantes dos pecados alheios. Isso quer dizer que você deve ter cuidado como você anda, mas ter cuidado também em não se meter na vida dos outros. Quer dizer que muitas das vezes você acha injusto o que é que está a acontecer a pessoa A, B ou C, mas você não sabe o que ela já fez, você não sabe o que se passa na vida dela. Mas Cristo mordeu por outros. É isso mesmo. Você quer ajudar essa pessoa? Ore por ela. Ore por ela. Não se ponha em defesa dela. Não sejais participantes dos pecados alheios. Ore por ela. E Deus a libertará, abençoará, se ela quiser ser abençoada e liberta. Entenda que Deus dá a mesma oportunidade a todas as pessoas. Todas as pessoas. A diferença é que você e eu aceitamos Cristo como seu Senhor e Salvador. A diferença é que você e eu buscamos a Deus
mudamos as nossas atitudes, agarramos neste fermento velho, reconhecemos que é errado e tiramos das nossas vidas. As outras pessoas, aquelas que a ouviram, não, isso não é para mim, não tem nada a ver comigo. E depois há consequências de viver sem Cristo, de viver seu sangue nas ombreiras da porta do nosso coração. Há consequências. E você diz que é injusto? Eu sou muito sincero. Cada vez quanto mais eu conheço Deus, mais eu reconheço que nada sei. Mais eu percebo que muitas das vezes aquilo que eu achava que era o que era correto, Deus põe tudo em causa. E eu tenho que ficar quieto. Oro, muitas vezes por pessoas. Abençoa. Oro por elas para que sejam ajudadas. Mas reconheço que mais nada posso fazer. Houve uma altura na minha vida que, por causa de algumas coisas que Deus me tinha mostrado, que eu cheguei a meter a minha mão, e passa a expressão, entre a parede e a cabeça das pessoas, para que as pessoas não batessem, não se alejassem, batendo com a cabeça na parede. Eu falava com elas e essas pessoas a quem eu avisei e tentei evitar que acontecesse o mal, essas pessoas revoltaram-se contra mim. E depois percebi o que é a palavra de Deus: não sejais participante dos pecados alheios. Se eu quero ajudar alguém, eu oro pela pessoa e deixo o resto com Deus. É entre Deus e a pessoa. Se ela se arrepender, a sua vida muda. Se ela não se arrepender, paciência. Mas estamos a falar da Páscoa. Um dia para nos lembrarmos do que é que Jesus fez. Sim. Eu quero-vos lembrar de uma coisa. O julgamento começa pela casa de Deus. Você pensa, por aceitar Jesus, fica imune a tudo o resto? Você pode continuar a fazer as mesmas asneiras, continuar a fazer o mesmo que fazia antes, fazer igual ao que os outros lá fora fazem e não há consequências para a sua vida? Eu lhe digo que há, e grandes. O julgamento começa pela casa de Deus. Eu quero que cada um de nós tenha consciência do que está a fazer. Tenha consciência de como está a agir. Porque vai haver consequências se você não muda. Eu sei de irmãos que se afastaram porque Deus não estava a fazer o que eles queriam. Mas quem é que é Deus? As pessoas ou o Senhor? Quem é que é Deus? Vamos pensar um pouco, só um pouco, e pensa assim: se Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por nós, não nos dará com Ele também todas as coisas? Tudo o que eu vos acabei de falar é a palavra de Deus. São versículos bíblicos. Então pensa um pouco. Se Deus quer que nós mudemos alguma coisa na nossa vida, é para nos prejudicar? Não é para nos prejudicar, é para nos poder abençoar. Porque se Ele deu o Filho por nós, Ele quer muito mais de nós. Quer amar-nos, estar connosco e abençoar-nos. Mas há coisas que nós temos que mudar. A palavra própria de Deus diz: aquele que roubava, não roube mais. E eu estou-vos apenas a dar um exemplo. Há muitas outras coisas. Mas você pode dizer: eu não roubo. Não, eu não estou a dizer que você está a roubar. Mas há outras coisas que você sabe que está a fazer e que é errado. Isto quer dizer mudança nas nossas. Porque se não o fizer, desculpe a expressão, que raio de cristãos somos nós? Aqueles que seguem a Cristo e fazem a vontade de cada um.
e não a vontade de Deus? Eu comecei esta reunião. E quando comecei esta reunião, eu não estava bem. Eu estava ali ao lado e tive que estar a orar. Não estava bem. E você? Então, mas você é de Deus. Sim, mas sou Deus, mas continuo a ser humano, infelizmente. Continuo a ter sentimentos, emoções e tudo mais. E luto contra ela. Luto mesmo. Eu tinha que vir para aqui pregar a palavra de Deus e tinha que estar com o meu coração liberto. E então eu tive que estar a orar. Para que eu pudesse chegar aqui e falar a vontade de Deus e não a minha. E não o fermento velho. Não, a nova massa que é criada em Cristo Jesus. Eu quero que você entenda uma coisa. Todos nós fomos chamados. E bem-aventurados aqueles que aceitaram Cristo, porque esses foram chamados por Deus. Não foram chamados por decisão humana. Se você quer alguém da sua família que se converta ao Senhor, ore por ele. Pode levar até anos a acontecer. Deus tocará nessas pessoas para que essas pessoas aceitem Jesus como seu Senhor e Salvador. Não é porque você falar muito, insistir muito, que vai haver diferença. Porque quando eu aceitei Jesus, eu vi coisas e aconteceram coisas que me abençoaram muito. E então eu queria que toda a gente percebesse, eu queria que toda a gente aceitasse Jesus, eu queria. E então eu cheguei a levar pessoas à igreja. Eu estava na igreja e estava com elas e quando a reunião acabou, eu dirigi-me, então sentiste? Ele virou-se para mim, não senti. Eu ficava, como é que tu não sentiste? Como é que é possível? Anos mais tarde é que eu percebi. São aqueles que são chamados pelo decreto de Deus e que vêm à presença de Deus. E não nascem pela decisão humana, mas pela decisão de Deus. Há pouco tempo eu quis falar de Jesus a uma pessoa. Eu quis trazê-la para o pé de mim, para aceitar Jesus, para haver uma mudança na vida dessa pessoa, porque ela precisa. E sabe que fui impedido pelo Espírito de Deus de o fazer. Eu fiquei de boca aberta. Porquê? Porque Deus sabe mais do que nós sabemos. E mais vale uma conversão verdadeira do que uma conversão falsa. Uma conversão para agradar. Não. Mais vale uma conversão de coração, sincera, que essa conversão faz toda a diferença. Essa conversão vai fazer com que o sangue de Jesus fique pintado no seu coração. Quando nós agarramos, então e as contrariedades da vida, o que é que nos acontece isto, você não está a perceber. O sangue de Jesus tem poder de libertar. Cada vez que algum mal vier contra si, você tem o poder de ter o sangue de Jesus na sua vida. Ele é a proteção. O diabo não me lhe pode tocar, porque Jesus morreu por si. Se entende isto? O mesmo sangue que protegeu os israelitas e era um sangue de animal, atualmente você usa o sangue do próprio Filho de Deus no seu coração. O sangue protege a sua vida, o liberta, que o abençoa. E depois existe a palavra de Deus, aquela palavra que nos dá o conhecimento para andar para a frente, para confiar, para ouvir e confiar mais nesta palavra do que confiamos em tudo o resto.
Muitas das vezes podem nos trazer, não, isto vai acontecer, aquilo, aquilo outro. Mas vai acontecer porquê? Só porque outros disseram? Só porque os meios de comunicação social disseram? Desculpa, eu não creio. Eu creio na palavra de Deus. Creio que nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará até nós. Isto é o que eu creio. E ao nós utilizarmos a palavra de Deus, ela nos protege, ela nos guarda, ela nos liberta. Quanto mais dependentes nós ficamos da palavra de Deus, mais abençoamos ficamos. Quanto mais utilizamos a palavra de Deus ao nosso favor, mais abençoamos ficamos. Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e as nossas dores. Quantas vezes você está a dizer isto? Quantas vezes você diz este versículo bíblico? Eu sou sincero. Eu ultimamente tenho dito muito. Você precisa de ser curado. Utilize a palavra de Deus. Sem conta. Cada vez que você sentir uma dor, utilize a palavra de Deus. Fala a palavra de Deus. Confie na palavra de Deus. Ande na palavra de Deus e você é curado no nome de Jesus. Depender de Deus é depender do sangue que Jesus derramou naquela cruz. Ele sofreu para que nós não sofrêssemos. Ele padeceu para que nós não padecêssemos. Ele ficou enfermo naquela cruz para que nós não ficássemos. Ele se fez pobre naquela cruz para que a pobreza não tocasse as nossas. E você pode dizer, então, mas e outras circunstâncias que estão a acontecer, outras coisas que estão a acontecer na minha vida, como é que se resolve? Eu não sei. Sei que Deus tem o poder para resolver tudo, se você confiar. Agora, confiar em Deus não é tomar atitudes que você é que acha, da maneira que você acha, da forma como você acha, e tem que arranjar, tem que fazer uma solução, e tem que ser já, tem que ser já, tem que ser já. Se você estiver a fazer assim, digo-lhe já que está errado. Você não está a depender de Deus, está a depender da pressão do mundo. E está a confiar na pressão do mundo. Versículo 8. 1 Coríntios 5, 8. Pelo que façamos festa, não com fermento de maldade e de malícia, mas com asmos de sinceridade e de verdade. Sabe, uma das coisas que eu mais vi de Deus, tenho percebido de Deus, é sinceridade. Uma coisa que mais Deus procura no ser humano é sinceridade. Eu percebi isso por causa de um sítio onde eu estava a falar a palavra de Deus e Deus me disse que a pessoa não estava a ser sincera. O seu coração tinha realmente aceito Jesus e não queria nada com Deus, ele queria era o seu problema resolvido. Ele não estava a ser sincero. E sinceridade tem a ver com cada um de nós também, de reconhecer aquilo que fez de errado. Ser sincero com Deus. Agarrar e dizer, Senhor, Rei, perdão, muda-me, ajuda-me. Ser sincero. Você sabe que uma das pessoas mais sinceras que se vê na Bíblia foi Davi e, no entanto, fez erros muito grandes, em que houve consequências muito grandes para a sua família. A sua família morreu toda. Os seus filhos foram mortos. Um filho violou a própria irmã. Depois o outro irmão soube disso, matou o outro irmão.
Esse depois veio a ser morto também. Tudo consequências do erros, do pecado. Mas ele, quando foi exposto perante o pecado, ele imediatamente pediu perdão a Deus. Mudou a sua atitude, pediu perdão. Deus honrou de tal maneira a Davi, de tal maneira, que ele disse que Jesus, ou o libertador, havia de nascer da geração de Davi. Para quê? Para honrar Davi pela sua sinceridade. Você percebe? Davi errou várias vezes, mas em todas elas se arrependeu, pediu perdão e mudou. Isso é que é um verdadeiro cristão. Reconhecer que errou, mudar de atitude, pedir perdão a Deus e mudar de atitude. Agora, se você continuar a achar, não, tem que ser assim, tem que ser desta forma, daquela forma, ouça, você que sabe. Eu não me vou meter nisso. Nem quero saber disso. Enrasco. Mas você não acha que tem razão? Não acho. Então, mas estou-me a fazer mal. Também fizeram mal a Jesus e ele foi crucificado. E foi crucificado por si e por mim. É certo? Não é. Ele agora pede a nós o sacrifício de mudar as nossas atitudes, mudar a nossa maneira de ser, porque está errada. Buscar a Deus para a nossa vida, tirar este fermento velho das nossas vidas, colocar um fermento novo, fermento de Deus. Mas você pode dizer, não, mas não pode ser por causa disto, por causa daquilo, e eu nada lhe vou dizer. Aguente-se com as consequências, que eu nada posso fazer. Eu tenho visto cristãos serem prejudicados porque não querem mudar a sua maneira de ser. Eu tenho visto cristãos serem cristãos dentro da igreja e saem da igreja, comportam-se igual aos outros lá fora. E depois dizem, não, mas eu ando na igreja. Não. Quer dizer, você até anda na igreja, mas só lá vai de vez em quando. Deus não reside no seu coração. Você vai à igreja. Ter Deus no coração reflete-se em tudo o que fazemos na vida. Tudo. O que fazemos com os outros, como falamos com os outros. Tudo. Isso é ter Deus no coração. E se você vê que sinceramente isso não está a acontecer na sua vida, por favor, tome uma decisão. Peça ajuda a Deus e mude. Seja abençoado. Porque Deus o ama. Sinceramente, Deus o ama. Ele deu o seu filho por si. Ele deu o seu filho. Portanto, está na sua mão. Está na sua mão. 1 de João, João 1,12. João 1,12. Vamos lá abrir. João 1,12. Você pode dizer que estou a ser muito duro com o que eu estou a falar. Desculpe, mas eu estou a ser realista. É que as pessoas querem as coisas boas de Deus,
mas não querem mudar. E isso vai dar problema. Você tem que espargir o sangue de Jesus no seu coração. Para isso tem que haver mudança na sua vida. João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, de Deus. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Você foi aceite por Deus. Você entendeu? Nós dizemos, não, eu aceitei Jesus. Não, Deus o aceitou primeiro a si. Então você aceitou. Você foi escolhido por Deus. Por isso é que Jesus dizia, não me escolheste vós a mim. Eu vos escolhi. Nós fomos escolhidos, cada um de nós foi escolhido. Mas apesar de ser escolhidos, existe agora a decisão de mudança. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. É o que a palavra de Deus diz. Você é um chamado. Por favor, torne-se um escolhido. Mas eu quero-vos ler mais 2 versículos que eu acho que são importantes para você entender algumas coisas. Vamos a Romanos 3:10. Entenda uma coisa, eu sou santo, como você é santo, por causa do que Jesus fez por nós. Não por causa das nossas atitudes, por causa do nosso... Não, eu sempre me portei bem, eu sou bonzinho. Desculpe. Esqueça isso. Não, eu faço bem, eu porto-me bem, eu tenho cuidado, e tudo mais. Você tem que entender uma coisa. Se você é alguma coisa, é como aconteceu nas ombreiras daquela porta dos israelitas, porque alguém confiou em Deus e pintou com sangue as ombreiras da porta. E você agora tem que estar pintado com o sangue de Jesus na sua vida. Tem que haver mudança na sua vida. Sabe porquê? Eu vou-lhe mostrar. Romanos 3:10, como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Você diz que é justo? Eu sou justificado por Deus. Não há um justo, nem um sequer. E se você agarrar e andar um pouco mais para baixo, no versículo 24, Romanos 3:24, diz a razão. Romanos 3:24, perdão, Romanos 3:23. Romanos 3:23. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Entende? Se você faz coisas bem, faz coisas boas, é consequência de você ter Deus na sua vida. Não é porque você é bom. Você faz coisas boas porque Deus está na sua vida. E você tem que entender isto. Ouça, quem escreveu Romanos, quem escreveu 2/3 do Novo Testamento foram cartas escritas por Paulo. E Paulo, à medida que escrevia as cartas para as igrejas, ele retratava-se ele próprio nas cartas. Ele começou por dizer, eu que sou o menor dos apóstolos. Ele se considerava o menor dos apóstolos. Depois,
noutra carta, à medida que a vida ia andando, à medida que ele ia conhecendo mais e mais Deus, ele diz: eu que sou o menor dos santos. Já não se considerava maior, já se considerava menor dos santos. Na última carta que ele escreveu, foi numa carta ao Coríntios, penso eu, segunda a Coríntios, a última carta que ele escreveu da sua vida, ele diz que era o maior dos pecadores. Um homem que tinha pregado o Evangelho para todo o mundo conhecido na altura. Ele esteve em Espanha, esteve em Itália, esteve na Ásia toda menor, Grécia, esteve em todo lado ele pregou, ele plantou igrejas, falava de Cristo, incentivava as pessoas a andarem com Cristo. Milagres aconteceram pelas mãos deles e, no entanto, no fim da vida dele, ele diz: eu que sou o maior dos pecadores. Sabe porquê? Ele cada vez se aproximava mais de Deus e via a miséria que homem que ele é. Eu quero que cada um de nós entenda. Somos de Cristo. Somos abençoados por Cristo. Mas reconheça aquilo que você é. Seja sincero perante Deus. Mude a sua atitude perante Deus. E seja abençoado. E na sexta-feira passada eu falei uma mensagem que se chamava sobre vencer. E vencer não é subir, é descer. Vencer é se humilhar perante a mão de Deus e a seu tempo Deus o exaltará. E você tem que perceber isto. Viver com Deus é uma atitude. Viver com Deus, mudança constantemente. Agora tu não precisas. Eu peço que o grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor, e vamos fazer Santa Ceia. Vamos lembrar do que é que Jesus fez por nós. Lucas 22, 14. Lucas 22, 14. Vamos abrir em Lucas 22, 14. Eu quero... Vamos fazer Santa Ceia. Vamos lembrar o que é que Jesus fez por nós. E normalmente eu leio 1 Coríntios 13, 23. Não, 1 Coríntios 11, 23. Eu costumo normalmente ler esta passagem, que é a passagem de Paulo que recebe do Senhor e mostra à igreja como deve fazer e tudo mais. Mas eu vos quero ler a versão que Lucas viu, que ele esteve nessa Santa Ceia com Jesus. Eu quero que vocês vejam o que é que Jesus diz. Lucas 22, 14. E chegada a hora, pôs a mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai e comei e reparti entre vós. Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vida até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhes dizendo: isto é o meu corpo, que é por vós dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Então, vamos dar aos nossos irmãos. Eu abençoo este pão, este vinho, em nome de Jesus. Vamos distribuir.
tudo que fizeste, obrigado por tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Vamos levantar o pão. Vamos dizer, Pai, nós vimos a Ti em nome de Jesus, Senhor. E hoje nos lembramos daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Tu que permitiste que Teu Filho Jesus viesse à terra, pregasse para nós, depois viesse a morrer por nós. Senhor, este pão simboliza o corpo de Jesus derramado naquela cruz. O seu corpo que é partido por cada um de nós. Senhor, nós tomamos o pão. No nome de Jesus. Amém. Assim como Jesus distribuiu o cálice da nova aliança, do Novo Testamento, nova aliança feita entre Deus e os homens. Hoje levantamos o cálice, Senhor, e lembramos dessa aliança, estabelecemos essa aliança, queremos essa aliança em nosso coração, no nosso ser. Pai, nós estamos aqui, lembrando que Jesus morreu por nós, pelo seu sangue, pelo seu sangue. Somos libertos e abençoados, curados. Senhor, tomamos o cálice, símbolo dessa aliança. Nos lembramos do que é que Jesus fez. No nome de Jesus. Agora, Pai, que restabelecemos esta aliança em nós, te pedimos, ajuda-nos, pois cada um de nós, sem exceção, precisa de Ti. Ajuda-nos a que façamos o que Tu queres, não o que nós. Em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Muitas bênçãos, muitas bênçãos. Agarre-se a Deus, não o largue, que Ele não o larga assim nunca mais. Boa semana. Boa Páscoa.